Tempo comum, oitava semana, segunda-feira. Tema: 64. O jovem rico. Pontos a meditar. 1. Deus nos chama a todos. Necessidade do desprendimento para seguir a Cristo. 2. A resposta à vocação pessoal. 3. Pobreza e desprendimento na nossa vida diária. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da missa de hoje diz-nos que Jesus saía de uma cidade a caminho de outro lugar, quando um jovem veio correndo e se deteve diante dele. Os 3 evangelistas que nos relatam o episódio contam-nos que era de boa posição social. Ajoelhou-se aos pés de Cristo e fez uma pergunta fundamental para todos os homens: Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus está de pé, rodeado dos seus discípulos que contemplam a cena. O jovem, de joelhos. É um diálogo aberto em que o Senhor começa por dar uma resposta em termos gerais. Guarda os mandamentos e enumera-os. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. O jovem responde: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha infância. Que me falta ainda? É a pergunta que todos nós fizemos alguma vez perante o desencanto íntimo das coisas que, sendo boas, não acabavam de satisfazer-nos o coração, e perante a vida que ia passando sem apagar essa sede oculta que não é saciada. E Cristo tem uma resposta pessoal para cada um, a única resposta válida. Jesus sabia que no coração daquele jovem havia um fundo de generosidade, uma grande capacidade de entrega. Por isso olhou-o comprazido, com amor de predileção, e convidou-o a segui-lo sem nenhuma condição, sem laços que o retivessem. Olhou-o fixamente, como só Cristo sabe olhar, até o mais fundo da alma. Ele fita com amor cada um dos homens. O Evangelho confirma-o a cada passo. Pode-se até dizer que nesse olhar amoroso de Cristo está contido como que o resumo e a síntese de toda a boa nova. O homem necessita desse olhar amoroso. É-lhe necessário a consciência de ser amado eternamente e escolhido desde toda a eternidade. O Senhor, agora e sempre, vê-nos assim, com um profundo amor de predileção. O Mestre, com uma voz que devia ter tido um acento muito particular, disse-lhe: Uma coisa te falta ainda, só uma. Com que ansiedade o jovem não estaria aguardando a resposta do Mestre. Era sem dúvida a coisa mais importante que ia ouvir em toda a sua vida. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Era um convite para que se entregasse inteiramente ao Senhor. Deus chama a todos, sãos e enfermos, pessoas com grandes qualidades ou de capacidade modesta, os que possuem riquezas e os que passam por dificuldades, os jovens, os anciãos e os de idade madura. Cada homem, cada mulher deve descobrir o caminho peculiar a que Deus os chama. Mas seja qual for esse caminho, chama todos à santidade, à generosidade, ao desprendimento, à entrega. Diz a todos no seu interior: vem
e segue-me. Aquele jovem vê de repente a sua vocação, a chamada para uma entrega plena. O seu encontro com Jesus descobre-lhe o sentido e a tarefa fundamental da sua vida, mas descobre-lhe ao mesmo tempo até onde chegava a sua verdadeira disponibilidade. Até aquele momento, julgava cumprir a vontade de Deus porque cumpria os mandamentos da lei. Quando Cristo lhe desvenda o panorama de uma entrega completa, percebe quanto apego tem às suas coisas e como é pequeno o seu amor à vontade de Deus. Hoje, essa cena continua a repetir-se. Dizes desse teu amigo que frequenta os sacramentos que é de vida limpa e bom estudante, mas que não entrosa. Se lhe falas em sacrifício e apostolado, fica triste e vai-se embora. Não te preocupes, não é o malogro do teu zelo, é a letra, a cena que narra o evangelista. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, sacrifício. E vem depois e segue-me, apostolado. O adolescente, Abit Tristes, também se retirou entristecido. Não quis corresponder à graça. Foi-se cheio de tristeza, porque a alegria só é possível quando há generosidade e desprendimento. Quando há essa disponibilidade absoluta diante do querer de Deus, que se manifesta em momentos bem precisos da nossa vida, e depois na fidelidade ao longo dos dias e dos anos. Digamos hoje ao Senhor que nos ajude com a sua graça para que, a cada momento, possa contar efetivamente conosco para o que queira, livres de objeções e de laços que nos prendam. Senhor, não tenho outro fim na vida a não ser buscar-vos, amar-vos e servir-vos. Todos os outros objetivos da minha vida se orientam para isso. Não quero nada que me separe de vós. Dizemos-lhe neste diálogo. Dois. A tristeza deste jovem leva-nos a refletir, comenta São João Paulo II. Podemos ser tentados a pensar que possuir muitas coisas, muitos bens deste mundo, pode fazer-nos felizes. Vemos, no entanto, no caso do jovem do Evangelho, que as riquezas se tornaram um obstáculo para aceitar a chamada de Jesus que o convidava a segui-lo. Não estava disposto a dizer sim a Jesus e não a si mesmo, a dizer sim ao amor e não à fuga. O amor verdadeiro é exigente, porque foi Jesus, o próprio Jesus, quem disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. O amor exige esforço e compromisso pessoal para cumprir a vontade de Deus. Significa sacrifício e disciplina, mas significa também a alegria e realização humana. Com a ajuda de Cristo e através da oração, podereis corresponder à sua chamada. Abriu vossos corações a este Cristo do Evangelho, ao seu amor, à sua verdade, à sua alegria. Não vos vades embora tristes. A chamada do Senhor, que nos convida a segui-lo de perto, exige uma atitude de resposta contínua, porque Ele, nas suas diferentes chamadas, pede uma correspondência dócil e generosa ao longo da vida. Por isso devemos situar-nos com frequência diante de Deus, cara a cara, sem anonimato, e perguntar-lhe, como o jovem do Evangelho: que me falta? Que exigências tem hoje a minha vocação de cristão nas minhas circunstâncias? Que caminho o Senhor quer que eu siga? Sejamos sinceros. Quem tem autêntico desejo de saber qual o caminho de Deus para si, esse acaba por conhecê-lo claramente. O cristão vai descobrindo assim, no meio da sua vida corrente, como a sua vocação se deve ir realizando através de um entraçado cotidiano de chamadas e sugestões divinas, de instantes significativos, de vocações concretas para que realize por amor ao seu Senhor pequenas ou grandes tarefas no mundo dos homens.
E é no meio desse diálogo contínuo com o Senhor, feito de constantes fidelidades, que pode por fim escutar essa voz divina que o convida a tomar uma decisão definitiva, radical. A palavra de Deus pode chegar-lhe com um furacão ou com a brisa, mas, para segui-la, deve estar desprendido de qualquer liame. Só Cristo é que importa. Todo o resto, nele e por ele. Três. Aquele jovem levantou-se, esquivou-se ao olhar de Jesus e ao seu convite para uma profunda vida de amor, e foi-se embora com a tristeza estampada no rosto. Intuímos que a negativa daquele momento foi definitiva. O Senhor viu com pena como o seu jovem interlocutor se afastava, e o Espírito Santo revela-nos o motivo da sua recusa. Tinha muitos bens e estava muito apegado a eles. Depois do incidente, a comitiva empreendeu a caminhada, mas antes, ou talvez, enquanto davam os primeiros passos, Jesus, olhando à sua volta, disse aos seus discípulos que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Todos ficaram impressionados com as suas palavras, e o Senhor repetiu com mais força: mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que a um rico entrar no reino de Deus. Devemos considerar com atenção o ensinamento de Jesus e aplicá-lo à nossa vida. Não se pode conciliar o amor a Deus, esse segui-lo de perto, com o apego aos bens materiais no mesmo coração. Não pode haver lugar para esses dois amores juntos. O homem pode orientar sua vida propondo-se Deus como fim e alcançá-lo também, com a ajuda da graça, através das coisas materiais, usando-as apenas como meios que são e na justa medida em que o forem. Ou, infelizmente, pode pôr nas riquezas a esperança da sua plenitude e felicidade. Desejo desmedido de bens, de luxo, de comodismo, ambição, cobiça. Temos hoje uma boa ocasião para nos examinarmos valentemente na intimidade da nossa oração sobre a mola que realmente comanda a nossa atuação, isto é, sobre o lugar em que para o nosso coração. Se nos propusemos seriamente viver desprendidos dos bens da terra, ou se tudo nos parece pouco e queremos acumular indefinidamente. Se temos uma preocupação obsessiva com o futuro, amealhado como se fôssemos viver para sempre na terra, ou como se, no caso dos pais, os filhos devessem receber tudo deles e nunca ter que trabalhar. Se somos sóbrios nas necessidades pessoais ou familiares, evitando os gastos supérfluos, os extraordinários descontrolados, as necessidades falsas das quais poderíamos prescindir com um pouco de boa vontade, se cuidamos com esmero das coisas da nossa casa e dos bens que usamos, se atuamos com a consciência clara de sermos apenas administradores dos nossos recursos e devemos prestar contas deles ao seu verdadeiro dono, Deus nosso Senhor, se aceitamos com alegria as incomodidades e a falta de meios, se somos generosos na esmola aos mais carentes e na manutenção das obras sociais ou de formação cristã, privando-nos de coisas que gostaríamos de ter, só assim viveremos com a alegria e a liberdade necessárias para sermos discípulos do Senhor no meio do mundo. Seguir Cristo de perto é o nosso ideal supremo. Não queremos retirar-nos da sua presença como aquele jovem, com a alma impregnada de profunda tristeza por não termos sabido desprender-nos de uns bens de pouco valor, em comparação com a imensa riqueza de Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.